Olá, pessoal, professora Mary de História aqui. Vamos para a nossa aula de revisão. Vamos começar falando sobre a pré-história, né? Os períodos da pré-história. Temos o Paleolítico, Neolítico e a Idade dos Metais. Como a gente já viu na sala de aula, a origem do homem, né, nós, seres humanos, né, nós somos originários de um ser lá, um hominídeo lá atrás, chamado Australopithecus. A gente já viu também que esse Australopithecus era pequeno, todo peludo, tinha o rosto do tamanho de um chimpanzé, né, ou melhor, desculpe, do formato da cara de um chimpanzé. O seu cérebro era do tamanho de uma ervilha e, devido a isso, ele não conseguiu se adaptar às diversidades climáticas e ele acabou sendo extinto. Simultaneamente a ele, nós vamos ter o Habilis, que já tinha um cérebro maior, por isso ele poderia armazenar conhecimentos e poder ter uma sobrevivência maior. Simultâneo ao habilis, vamos ter o erectus, que vai ter uma coluna reta, que vai permitir com que ele ande mais e que ele consiga, então, atravessar, sair da África, ir para a Ásia, para a Europa e chegar nas Américas. E, simultâneo ao Homo erectus, nós vamos ter o homem de Neandertales, o famoso homem das cavernas, né? Já nesse período, nós vamos ter, então, a origem do fogo, que vai possibilitar, então, que esses hominídeos, né, eles consigam ter uma sobrevivência maior. E por último, nós vamos ter o Homem sapiens sapiens, que vai dar origem a nós, seres humanos. Observem vocês que a evolução do cérebro, né? Olha o formato do cérebro, vocês podem ver aí na imagem, vai permitir com que vocês possam observar as transformações, né? As evoluções que surgiram nesse período. Então, começando com o homem de Neandertales até o Homo sapiens, né? Observem aqui o formato da caixa craniana, né? Do crânio deles, que vai permitir com que eles tenham uma informação, armazenem mais informações que vai possibilitar a sobrevivência deles. Continuando aqui, vamos para a pré-história. Por que pré-história? É o período que vai do aparecimento dos seres humanos até a invenção da escrita. A gente já viu que a pré-história, ela não é conhecida, ou melhor, não é considerada história, porque segundo alguns historiadores, não havia, nesse período não havia a escrita, né, a invenção da escrita. E aqui nós temos, então, Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Vocês podem ver lá, começamos a 5 milhões antes de Cristo, até 50 mil. Depois nós vamos, né, período Paleolítico. Aí nós vamos para, isso, 5 milhões, depois 5 mil antes de Cristo. Aí nós vamos para o Neolítico, que é mais ou menos entre 1000 anos, né? Ou desculpe, 10 mil anos a 5 mil anos antes de Cristo. E finalizando o surgimento da escrita, né, chamado Idade dos Metais, mais ou menos aí uns 4 mil anos antes de Cristo. O período paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, ele tem esse nome exatamente porque os hominídeos que surgiram nessa época, eles não transformavam a natureza, eles tiravam da natureza o que ela tinha, como ossos, né, madeiras, pedras. Então, eles não tinham assim como eles adaptarem, transformarem a natureza. Por isso é chamado paleolítico ou pedra lascada. Observem que as pedras que eles encontravam na natureza, eles definiam, né, segundo a necessidade de sobrevivência, mas tudo de uma forma rústica, né, bem rudimentar. No Paleolítico, nós vamos ter o que nós chamamos de caçadores e coletores. Como a própria palavra fala, eram homens, né, hominídeos da época, que caçavam e coletavam, né, frutos e raízes, né? Viviam em cavernas ou em cabanas, né? Essas cabanas, elas tinham vários formatos. O fato de ser caçadores e coletores, eles eram conhecidos, então, como comunidades nômades, ou o nomadismo, você sempre em busca do, da sua sobrevivência. Aqui nós temos, então, algumas imagens, né, das cavernas que eles criaram, ou melhor, das residências que eles criaram, tendo, por exemplo, ali tendas feitas de ossos de mamute, galhos de árvores, folhas, as próprias cavernas, né,
peles de animais. Então, era a forma com que eles encontraram para sobreviver às diversidades climáticas. Nós temos aqui também, observe que eles vivem em bandos, né? Na maioria das vezes nus, e quando eles se vestiam com pele de animais, chifres de animais, era exatamente para confundir, né, as suas presas, né, as suas caças, e aí eles conseguirem, então, a ter uma boa caça. Esse aqui. Observamos também que eles trabalhavam unidos, ali provavelmente eles estão se preparando para uma caça, né? E cada um tinha uma função. Os homens caçavam e pescavam, as mulheres cuidavam dos alimentos, das crianças, da agricultura, dos animais domésticos. Vemos na outra imagem ali a figura da arte rupestre, aonde eles buscavam, né, através de uma mitologia, de uma crença, né, registrar o seu dia a dia. A gente já viu, né, que era, por exemplo, comum eles desenharem um mamute na caverna, acreditando que dessa forma aquele animal que eles estavam desenhando, eles iam prender a alma desse animal na caverna e no outro dia eles caçariam sem problema algum, porque o animal não tinha alma. Tá? Vamos continuar aqui. Domínio do fogo. Nós sabemos a importância do fogo para esse período, né? Antes do fogo, a vida deles era bem complicada, bem difícil. Após o fogo, então, após o domínio do fogo, eles vão ter, então, várias possibilidades de se aquecer, de iluminação, de afugentar os animais predadores e também de esterilizar os alimentos, o que vai dar para eles uma sobrevida. Eles vão sobreviver, eles vão ter uma sobrevivência maior do que os primeiros hominídeos que surgiram antes deles. O Neolítico, ele vem já, ele mostra já o domínio do fogo e o resultado desse domínio do fogo, que é o que a gente chama de pedra polida. Então, nós vamos ver já grupos, né, familiares, pessoas que se organizam, que dividem as funções, dividem os trabalhos, né? Então, cada um tem uma função e eles observam que, unidos, eles conseguem, então, sobreviver mais. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da arte, né? Eles vão usar, por exemplo, a cerâmica, e através da cerâmica, então, vai ter a invenção, né? Eles vão poder produzir a arte, né? Eles vão inventar, né? Usar argila, eles criam a invenção da cerâmica e eles vão poder, então, expressar a sua arte. Esse vaso, por exemplo, é um vaso chinês e ele data mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Aqui nós temos também, mais uma vez, a divisão de trabalho, onde vocês podem ver lá no fundo o homem na agricultura, né? Aí a caça, né? Eles com uma caça, outros já formando lá os seus igrus, né? Sua forma de residência, e também a, a criação de animais, né? O pastoril ali dos animais. Nós também podemos ver aqui na pré-história, né, no período neolítico, a questão da religiosidade. Né? Tudo indica que esses monumentos que nós estamos vendo aqui eram usados como rituais. Né? Eles ofereciam, né, ofertas como animais e às vezes até, dependendo dos grupos, até pessoas, né, como ritual, né, oferta para uma boa colheita, enfim, né, eles acreditavam nisso. E vocês podem observar que as cabanas elas vão sendo substituídas, né, elas vão evoluindo, mas não vão deixar de existir, para residências já com pedras, essas pedras sem nenhuma argamassa, né, era uma posta sobre a outra, de uma forma que inclusive existe até hoje, é algo ainda que os nossos estudiosos não conseguem entender, né, como foi possível, né, eles criarem esses monumentos e perdurarem até hoje. Idade dos metais. A idade dos metais, ela é a junção do fogo com a exploração das rochas minerais. Aí nós vamos ter o cobre, nós vamos ter nós vamos ter o estanho, o bronze. Vocês podem observar na imagem que, através das formas, eles vão construir tantos artefatos domésticos, como caça, e futuramente até para guerras, né? Então, a gente pode observar através dessa imagem, ok? Muito bem, pessoal. A nossa aula sobre a pré-história, ela encerra aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Nós não vamos fazer correção porque as atividades já estão no caderno de vocês e nós já corrigimos essas atividades, então seria mais a aula mesmo sem a correção das atividades. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou
tirar as dúvidas que vocês têm lá na sala virtual. Vocês também podem recorrer ao WhatsApp, ou se preferirem também eu encontro vocês. Vocês podem me procurar no meu privado, que eu vou estar lá à disposição de qualquer dúvida em relação a esse tema que é a pré-história, ok?